Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do PodPed. Esse podcast que foi criado exclusivamente para todas as famílias, para a gente trazer informação de qualidade e especialistas renomados para a gente falar sobre saúde, desenvolvimento infantil, educação, inteligência emocional, tudo relacionado à criação de filhos. A minha convidada de hoje é alguém muito especial e que tem um currículo que eu nem vou me estender aqui para falar, senão perderia muito tempo, porque é um currículo muito extenso. A doutora Ana Gabriela era neuropediatra, professora de pediatria do curso de medicina da Universidade Estadual de Maringá. E eu costumo falar assim, que quando nós pediatras temos um problema, que a gente não está sabendo dar conta daquilo, é algo muito novo, ou é um caso muito raro, é ela que a gente sempre vai pedir um socorro, vai sempre pedir uma ajuda. Ela é uma estudiosa, assim, inacreditável, é uma mulher extremamente inteligente e ela tem todo o meu carinho e todo o meu respeito para estar aqui nesse episódio. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre convulsão febril, algo que assusta a maior parte das mães, ou se não todas as mães. Diante de um quadro de febre, a principal coisa que vem na sua cabeça como mãe é: ai meu Deus, e se meu filho convulsionar? Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Nossa, obrigada, Rê. Obrigada pela apresentação. Nosso compromisso agora ficou grande, né? De trazer informações tranquilizadoras, precisas, né, para o seu público. Ana, eu vejo assim que febre é o maior medo de uma mãe ou de um pai, principalmente da mãe, né? Quando a criança tem febre por primeira vez, a mãe já fica desesperada. Então, vamos começar definindo para o nosso público o que é febre. Febre é um sinal do nosso organismo que algo está acontecendo. Uhum. E ela, na maior parte das vezes, sinaliza algo errado, algo que está invadindo o nosso organismo. Isso não quer dizer que o nosso organismo não vai dar conta do recado. Na maior parte das vezes, o nosso organismo sozinho, sem precisar de intervenções, ele vai regularizar a situação. Mas a febre ela é um sinal do nosso organismo que precisa então ser verificado, pois por detrás da febre pode ter algo que precisa de uma intervenção maior, né? A febre, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, é como se é uma cascata de substâncias que o nosso organismo libera para, em geral, combater uma infecção ou uma inflamação. É uma medida própria do nosso organismo para se defender de algo. Eu costumo dizer para as famílias, eu falo assim, eu gosto muito de usar exemplos que eles possam entender. Então, eu falo assim, gente, imagina que você está na sua casa e o alarme da sua casa dispara. Então, um bandido entrou na sua casa. Ele vai assaltar a sua casa? Não necessariamente. Então, eu falo assim, o alarme é a febre. Alguma coisa invadiu a sua casa. Pode ter sido um gato que apareceu ali, pode ter sido um inseto, pode ter sido um bandido, mas não necessariamente a sua casa vai ser atacada, não necessariamente ela vai ser roubada. E a febre, eu costumo explicar dessa forma para os pais, assim, tem alguma coisa acontecendo, mas não necessariamente vai abrir um quadro de doença ali para aquela criança, porque é muito comum, e você tem muito mais experiência que eu, é muito comum que os pais associem febre com o uso de antibiótico, né? Então, a criança está ali 2 dias de febre, doutora, mas não vai passar um antibiótico para o meu filho? É a segunda vez que eu estou vindo em uma consulta e ainda meu filho está com febre e aí ninguém passou um antibiótico para o meu filho. Bom, eu acho que o teu exemplo, o jeito que você colocou é perfeito. Eu acho que as pessoas conseguem visualizar bem que é um sinal de alarme, mas não necessariamente está colocando em risco. Né? E a febre, na maior parte das vezes, ela não está colocando em risco de vida. Por quê? Na maior parte das vezes, as infecções que acometem o nosso organismo são por vírus. E isso desde que o homem é homem, desde que a humanidade começou a viver sobre a Terra, né? Os vírus e as bactérias, elas estão convivendo com a gente e a gente com elas. Então, nós temos recursos próprios para combatê-las. Quando a gente pensa em antibiótico, a gente está pensando em liquidar só um tipo de situação, que são bactérias. Antibiótico é feito para bactérias. Só que a gente tem que lembrar que, na maior parte das vezes, as nossas infecções, elas são virais.
e os antibióticos não agem sobre os vírus. Então, a grande maioria das infecções causadas por vírus é o nosso próprio sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, os nossos soldadinhos, digamos assim, que vão entrar em ação, vão recrutar outras tropas e vão combater a infecção. Então, febre não é sinônimo de doença. De antibiótico, não é sinônimo de antibiótico. Então, os pais eles têm que ter cuidado, porque o uso abusivo de antibióticos pode, inclusive, desencadear infecções por outros organismos. O nosso sistema, o nosso organismo, o nosso sistema orgânico, ele convive num equilíbrio entre bactérias, fungos, e é esse equilíbrio que faz com que bactérias, fungos e vírus patogênicos que têm potencial de causar doença não invadam o nosso organismo. Quando as nossas bactérias, quando os nossos fungos estão equilibrados, estão bem, as bactérias que são externas, de fora, que são consideradas patogênicas, não conseguem entrar. Por quê? Porque as nossas estão ali ocupando o lugar delas. Fala um pouquinho pra gente sobre medicação, porque é muito comum também a gente ver, tanto erroneamente de parte de alguns profissionais, falarem para medicar a criança de horário, né? A gente vê isso de forma errônea, muito comum. Tanto as famílias medicarem antes da criança ter febre, com medo dessa criança ter febre. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, vamos lá, olha, resgatando aquilo que a gente conversou no início, que a febre, ela é um sistema nosso de alerta, mas ela também é um sistema de defesa. Porque muitas bactérias e vírus, eles não suportam temperaturas quando se elevam. Então, o nosso organismo, quando ele eleva a temperatura, além dele estar dando um sinal de alerta, ele está, nesse momento, tentando se defender de uma bactéria invasora. É claro que o nosso organismo ele não consegue chegar a temperaturas muito altas, porque nós também não sobreviveríamos a isso. Mas, para ter uma ideia, assim, um exemplo, é quando a gente quer, por exemplo, o sistema de pasteurização do leite. A gente eleva a temperatura até ali alguns graus e com isso a gente elimina a maioria das bactérias que estão no leite e a gente deixa o leite próprio para o consumo. Uma das formas, então, para o nosso organismo tentar eliminar os invasores é aumentar a temperatura. Tá certo? Então, é assim que o nosso organismo lida com a situação. Então, não é indicado que essa mãe, que essa família medique essa criança de horário. Isso. Medicar de horário não é indicado. A medicação ela deve ser dada se foi visualizado que o paciente, que a criança está com febre. Então, o importante não é a mãe ter medicamentos em casa. Mais do que ter medicamentos, é importante ter um termômetro. Quantas vezes o paciente chega num pronto atendimento e a mãe fala, eu trouxe porque eu acho que está com febre. Aí você pergunta quanto que é a temperatura, ela não sabe te dizer porque ela não tem. Mediu. Mas aí vai ver, tem 3 tipos de antitérmico em casa, tem até antibiótico em casa que restou de uma outra vez, tem antialérgico. Então, assim, de tudo que a gente pode recomendar tenha um termômetro em casa, para você ter certeza se teu filho está ou não com febre. Uma coisa muito importante que a doutora Ana falou aqui é a gente aferir, a gente medir a temperatura dessa criança. Porque é muito comum a mãe falar assim, doutora Rê, meu filho tá pelando de febre, tá muito quente. Tá quente quanto? Eu não sei, mas eu toquei nele, ele tá muito quente. Gente, já aconteceu Renata, pediatra. Tocar minha filha e falar, meu Deus, essa menina tá muito quente. E a Feri tá com 36,1. Então, é muito importante que a gente meça essa temperatura para a gente poder informar isso também pro pediatra. Eu gosto muito e a minha opção sempre é o termômetro convencional, que a gente afere a temperatura em região axilar, porque eu vejo muita variação do termômetro a laser. Então, a gente coloca e tem variações importantes e isso também assusta a mãe. Qual que é a sua opinião sobre os tipos de termômetro? Eu acho que o ideal é que ela meça com um aparelho que seja confiável, que ela esteja em uso e que ela já usou e ela vê que ele está funcionando bem. Pode ser o termômetro, o convencional, que é aquele com pilhazinha, que põe axilar.
Olha, eu não tenho opinião formada a respeito a laser, mas se ela está acostumada a utilizar, ela sempre utiliza e sempre ela comparando com outro método tem sido correto, eu não posso dizer que não seja válido. Né? O importante é ela aferir, para que a gente tenha realmente certeza que a criança está com uma temperatura maior do que 37,8. Ainda mais num país tão quente como o nosso, que é comum a gente colocar a mão sobre a pele e sentir a temperatura mais elevada. E uma coisa muito importante também, quando vocês forem aferir a temperatura da criança, é deixar essa criança fresquinha, porque às vezes a criança está lá embaixo de um monte de cobertor e a mãe está aferindo a temperatura daquela criança ali, né? E a gente vê isso de forma muito comum. Outra coisa muito importante, eu acredito que da gente falar aqui, é sobre o estado geral da criança, porque às vezes a mãe fica com muito medo do que está aparecendo ali de número no termômetro, mas pra gente, como pediatra, o mais importante é o estado geral da criança, não é mesmo? Sim, é o estado geral da criança. As crianças, elas lidam bem com temperaturas elevadas, e a gente costuma ver criança com 38, 38,5 e a criança está brincando. Então, isso é um sinal de bem-estar. Então, enquanto a criança está apresentando um sinal de bem-estar, a gente fica mais tranquilo. A gente pode ter... O que mais chama atenção é quando a criança está quieta, não quer se alimentar, está sonolenta, não quer brincar. E isso são sinais de alarme. Então, gente, o mais importante diante de um quadro febril da criança é o estado geral dessa criança, mais do que o que está marcando ali no termômetro. Então, se essa criança está amuada, isso chama mais atenção do que uma criança que está brincando, pulando, correndo. Outra coisa muito importante, que é muito importante na vigência de febre, é a gente manter essa criança hidratada. Porque é muito comum também a gente receber a criança desidratada e aí a mãe fala, nossa, a febre não cede, a febre não cede. Isso. A hidratação é importante, o uso do antitérmico quando é necessário, e aquele que a mãe tiver habituada, né? Qualquer um dos que a gente tem no comércio pode ser usado, desde que a criança esteja habituada ao uso ou que tenha sido orientado já pelo seu pediatra, e uma alimentação no momento que a criança está febril mais leve, ajudar a hidratação com uma alimentação rica em água, como, por exemplo, abusar das frutas nesse período. Se a criança tiver mais enjoada para comer, até uma gelatina, né? Isso tudo vai ajudar a contornar essa situação. Ana, e o que não fazer diante de um quadro de febre? Porque a gente vê aí muitas orientações de várias pessoas. Hoje o ambiente da internet, ele coloca aí muitas informações, então tanto de mães quanto de profissionais. O que não fazer, o que a mãe deve saber assim, ó, isso eu aprendi com a doutora Ana que eu não devo fazer em vigência de febre. Então, assim, primeiro de tudo é que uma criança, quando ela está com febre, ela muitas vezes vai precisar de conforto. Então, tudo aquilo do não fazer vai estar relacionado a você não deixar essa criança desconfortável. Então, por exemplo, banhos frios ou gelados. Isso é extremamente desconfortável para uma criança que está com febre. Quando a gente está com febre, é só se colocar no lugar. O nosso corpo, ele fica mais sensível à dor. Ele fica mais sensível como um todo. Então, a água fria, ela vai causar mal-estar. Então, evitar banhos gelados, banhos muito frios. O ideal, se quiser dar um banho, é um banho morno, numa temperatura morna, né? Deixar a criança com uma roupa mais fresca. Outra coisa é evitar a gente colocar a criança em extremos de temperatura. Ligar o ar-condicionado muito forte, dar banho na criança e depois expor a criança a ar-condicionado, o álcool, colocar o álcool, porque o álcool faz, na hora que ele evapora, ele dá a sensação de frio, né? Porque ele dissipa o calor. Então, essas coisas devem ser evitadas, porque a gente não precisa mais utilizar esses recursos. Nós temos, se precisar, medicamentos que vão ajudar a baixar essa temperatura com mais conforto, né? Com mais tranquilidade, trazendo menos sofrimento para o paciente. Gente, então, para ficar claro para vocês, nada de banho gelado e nada de compressa de álcool nessa criança. Se você faz, pode parar, tá? Aí,
você, como neuropediatra, agora vamos entrar no nosso assunto principal. Qual é a chance dessa criança convulsionar e se tem alguma temperatura, se tem relação da temperatura dessa criança convulsionar ou não? Olha, excelente pergunta essa tua. A chance de uma criança ter crise convulsiva com febre, a gente vê uma frequência e os estudos colocam entre 2 a 5% das crianças podem ter crises com febre. É um evento bastante comum na pediatria. Tá? De todas as crises epiléticas, é a mais comum na faixa etária pediátrica. Existe, a gente não sabe, não tem um entendimento completo do porquê isso acontece, uma tendência da criança, no período de febre, ter uma maior excitabilidade das células neuronais e acabar tendo uma crise epilética. Tá? A gente não vê essa mesma situação em adultos. Então, crise febril é algo bastante típico do período da infância. Até que idade? Porque eu considero uma crise convulsiva febril até uma faixa etária. Sim, né? A crise convulsiva febril, ela é frequente entre os 6 meses de idade até os 5 anos de idade. Essa é considerada a faixa etária clássica, dos 6 aos 6 meses aos 5 anos de idade. Antes disso, ou após os 5 anos, a gente começa a colocar algumas perguntas quando a gente tem uma criança com crise convulsiva febril. E com relação à segunda pergunta que você me fez anteriormente, que é relacionada à temperatura, a crise febril ela não tem a ver com temperatura. Muitos pais acham que a crise febril ela tem mais chance a criança de ter se a temperatura estiver acima de 38,5. Não. A questão da crise febril, ela está relacionada a uma predisposição da criança e não em si a temperatura. Então, assim, a criança ela tem que ter uma predisposição. Tendo a predisposição, independente da temperatura, a questão é ser febre, tem que ter a febre. Mas você pode ter uma temperatura aí de 37,9, 38 e a criança já está tendo uma crise epilética febril. Gente, então, ó, a criança pode convulsionar em vigência de febre, mas a porcentagem é uma porcentagem muito baixa que a doutora colocou aqui. E não tem relação com o grau de febre. Então, não é porque ela está com 39 que ela vai convulsionar. Essa criança, se ela tem essa predisposição, ela pode convulsionar mesmo com uma temperatura mais baixa. Um 37,9, um 38, isso pode acontecer. E nesses casos que essa criança tem essa crise convulsiva febril, geralmente tem alguma associação familiar ou não? Muitas vezes tem sim. Existem alguns critérios que a gente sempre pergunta e a gente sempre procura num caso de crise febril. Né? Um deles é a história familiar. Todas as pessoas que têm uma história familiar de crise febril na infância têm mais chance de ter filhos, netos e assim por diante. A gente ainda não tem exatamente quais são os genes, mas existem alguns genes já relacionados a crises febris, né? E a essa predisposição. Então, sim, existe correlação com história familiar. É um dos fatores que a gente sempre pergunta para a família e é um fator que as famílias têm que estar atentas, porque se você já tem esse histórico na tua família, pode ser que um filho teu tenha e você já sabe e já isso já traz uma tranquilidade para saber que está dentro de um contexto já conhecido. Né? Porque a gente tem que ter tranquilidade diante da crise febril. E aí, assim, a criança convulsionou. Eu sou pai, eu sou mãe, estou diante do meu filho, que está lá com 2 aninhos e teve uma crise convulsiva febril. Como que eu vou atuar diante desse quadro? Porque a gente sabe que ali naquele desespero não dá tempo de ligar para o pediatra, não dá tempo de ir no hospital, alguma coisa que está acontecendo agora. Como eu devo atuar? Porque a gente tem relatos aí do passado, nossa, tem que segurar a língua da criança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como eu, pai, como eu, mãe, me posiciono diante de uma criança que está tendo uma crise convulsiva? É difícil falar, né? Porque assim, a crise convulsiva, a crise epilética, ela traz para nós
ela acende um alerta lá no nosso cérebro de que algo errado pode estar acontecendo, né? Como se fosse um alarme. Mas o que eu tenho para dizer é que a crise febril, ela é muito mais feia do que realmente ela é. Como se fosse um bicho-papão, né? Então, assim, ela vai... a gente não tem relatos de crises febris simples causando dano cerebral em criança. São crises normalmente de curta duração, no máximo 5 minutos, e que não vão prejudicar o desenvolvimento dessa criança. O que a mãe e o pai têm que fazer se um filho tiver uma crise convulsiva febril? Primeiro é manter a calma, pegar a criança, colocar numa posição de conforto, em geral, deixar a criança de lado, virar o rosto da criança para o lado, porque se tiver algum alimento na boca, se ela morder a língua e sangrar, se ela pode produzir mais saliva durante a crise, essa saliva, essa secreção vai escorrer pelo canto da boca se o rosto estiver virado do lado, e assim vai evitar o sufocamento. Não colocar nada na boca da criança. Não precisa tentar abrir a boca da criança, não precisa colocar colher, nenhum palito, nada. Não precisa tentar segurar a língua da criança. Por quê? Porque isso vai prejudicar a criança. Isso vai impedir com que a criança consiga respirar de forma adequada. A maior parte das crianças, quando em crise, faz morde, faz um trismo, que a gente chama, muito forte, com uma mordedura muito forte, que se você tentar colocar alguma coisa na boca, é capaz da criança quebrar, ou esse objeto, aí o pedaço do objeto pode ir para a via aérea da criança, e aí sim a situação fica ruim. Porque a crise em si, primeiro manter a calma. Em geral, na grande maioria das vezes, ela é autolimitada. Ela não vai passar de 5 minutos. E qualquer tentativa de colocar algo na boca da criança vai prejudicar, não vai ajudar. Então, coloca a criança numa posição de conforto, que é deixar ela de lado, vira o rosto da criança de lado e chama ajuda. Ou chama o SAMU, ou levem a criança para o pronto atendimento mais próximo. E lá, o profissional que tiver de plantão vai saber dar os primeiros cuidados. Muito bom. E quando que a família deve investigar? Então, ela foi lá, aí teve uma crise convulsiva, o pediatra atendeu lá no pronto-socorro, falou que era uma crise convulsiva febril, chegou no diagnóstico dessa criança, que pode ser uma infecção de urina, uma amidalite, enfim, chegou no foco dessa criança e ficou como uma crise convulsiva febril. Qual a chance dessa criança voltar a convulsionar na vigência de febre? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, quando essa criança deve ser investigada? Quando eu vou falar assim, essa criança merece para neuropediatra? Tá, eu vou inverter um pouquinho, tá? A ordem das tuas perguntas. Então, assim, primeiro de tudo, quando ela deve ser investigada? Então, vamos começar assim. Primeiro, quando ela deve ser investigada, porque aqui nós estamos falando para os pais, mas talvez também tenham muitos profissionais que vão assistir, vão utilizar essa informação, né, para o seu dia a dia. E então, quando que um profissional que pega uma criança num pronto atendimento com crise febril, ele deve investigar o que ele deve investigar? Então, assim, ter em mente, a maior parte das vezes, as crises febris, elas vão estar no contexto de doenças benignas da infância. Não é porque é uma crise febril que a gente vai estar diante de uma pneumonia grave ou a gente vai estar diante de uma meningite. A maior parte das vezes, a gente vai estar diante de crises febris benignas, resfriados, dores de garganta, doenças comuns, tá? Agora, é claro, o profissional que atende essa criança, ele vai ter que fazer um exame físico adequado, minucioso, né? E vai ter que sempre descartar a possibilidade de ser uma infecção do sistema nervoso. Crise febril não é igual a meningite ou a meningoencefalite, mas crise com febre pode ser um sinal de infecção do sistema nervoso central. Então, o mais importante é o profissional atender essa criança, sempre pensando que o mais provável é que ele está diante de uma doença comum, mas nunca deixar de examinar a criança por completo e, principalmente,
testar os sinais meníngeos, afastar a possibilidade de uma infecção do sistema nervoso central. Para facilitar, então, eu acho que o profissional ele tem que ter em mente o seguinte, ele tem que ter em mente as idades, faixas etárias. Abaixo de 12 meses, as crianças têm sintomas mais sistêmicos. Então, compensa ele observar a criança um pouco mais, ficar mais atento e abaixo de 12 meses é fortemente indicado, se você não achar nenhum foco para essa febre, a coleta do líquor. Abaixo de 6 meses é muitíssimo indicado a coleta de líquor, porque lembra, a gente conversou lá no início, qual é a faixa etária que a gente vê crise febril? Dos 6 aos 5 anos. Alguns autores colocam que a partir de 3 meses a gente pode ter crises febris, mas a literatura ela é mais assertiva a partir dos 6 meses. Então, se você está com um pacientinho teu abaixo de 6 meses, é fortemente, muito fortemente indicado que na investigação você faça uma coleta de líquor. Tá? E acima dos 5 anos também. Acima dos 5 anos também. Tá? Nesse outro contexto, dos 12 meses até os 5 anos, aí você tem que ter a história desse paciente. Se ele já teve crise convulsiva com febre outra vez, aí você vai procurar sinais meníngeos, que são mais localizatórios nas crianças após os 12 meses de idade. E aí você pode ficar mais tranquilo de não ter que fazer a coleta do líquor. Então, eu acho que isso é o mais importante para os profissionais. Tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, chave de você entender que até os 6 meses é muitíssimo indicado, dos 6 meses até os 12 meses é indicado, você tem que estar mais atento. Acima dos 12 meses vai depender do histórico e dos achados do exame físico. Por quê? Mais uma vez, abaixo de 12 meses, os sintomas são muito gerais. A gente não pode esperar encontrar numa criança pequena sinais tão localizatórios como a gente encontra numa criança de 3, 4 anos de idade. Tá certo? E a segunda parte? Quando investigar? Quando investigar. Então, essa é a parte do investigar lá no pronto-socorro, no pronto atendimento. No atendimento básico. Então, ótimo. Acabou a parte do pronto atendimento, o médico pediatra, né, que atendeu, verificou que não tem nenhuma situação de risco, que é uma crise febril benigna. Essa crise febril durou menos do que 5 minutos, foi uma crise tônico-clônica generalizada, tem um histórico familiar. Fala para o nosso público de casa, o nosso pai e a mãe, o que é uma crise tônico-clônica? Uma crise tônico-clônica generalizada é a crise clássica, é aquela crise que vocês já ouviram falar alguma vez na vida de vocês, ou que vocês, inclusive, já viram alguém tendo, porque ela é muito comum. A crise tônico-clônica, ela é uma crise onde o paciente perde a consciência, no primeiro momento ele tem um enrijecimento e o corpo da pessoa se estica e depois o corpo se contrai e ele começa a ter movimentos bruscos com os membros superiores e os membros inferiores, com braços e pernas. Essa crise, ela pode durar aí em torno, em geral, de 3, 4 minutos, até 5, muitas vezes dura até menos, e depois que acabar esse momento dos movimentos bruscos de braços e pernas, a pessoa ela vai voltando à consciência, mas ela volta assim, meio fora do ar, meio lentificada, às vezes sonolenta, e aí depois de alguns minutos que ela volta completamente ao normal. Bom, dito isso, quando que um pai ou uma mãe precisam, depois desse atendimento no pronto-socorro, ir procurar um neurologista? Isso tudo vai depender também de quantas vezes esse paciente convulsionou. Se o paciente já teve mais de uma vez uma crise,
é altamente indicado que eles procurem uma orientação, um neuropediatra, um médico que possa tirar bem as dúvidas, conversar com calma, ver o histórico familiar, conversar com esses pais sobre a chance de novas crises, se vai ou não vai ter a necessidade de uso de algum medicamento, tá certo? Quando é a primeira crise, primeiro de tudo, primeira crise febril, a gente tem que considerar que ela vai ser crise febril e vai ser primeira crise. Então, não necessariamente precisa imediatamente uma investigação neurológica. E aí ela vai ter essas características, que ela tem um tempo menor do que 5 minutos e ela não se repete nas próximas 24 horas, certo? Certo. Então, assim, é importante a gente caracterizar, para deixar as pessoas tranquilas, o que seria a crise febril benigna. Aqui é tranquilizadora. É uma crise que acontece numa criança de 6 meses a 5 anos de idade, é uma crise que dura no máximo 5 minutos, é uma crise que é tônico-clônica generalizada, né? E é uma crise que a gente muitas vezes já tem um histórico familiar de pessoas que tiveram crise e que têm um desenvolvimento absolutamente normal. Isso caracteriza para a gente uma crise febril benigna. Se a gente não tem esses critérios e a gente tem uma crise febril em outro contexto, crises que demoram mais do que 5 minutos, estado de mal febril, crises focais, essas merecem serem acompanhadas para os nossos pais o que é uma crise por neuropediatra. Focal e o mal. Explica para os nossos pais. O estado de mal epilético, ele é considerado quando uma crise ela dura mais do que 5 minutos. Então, a partir de 5 minutos, a gente começa a ter uma crise prolongada e a gente pode entrar, então, no que a gente chama de um estado de mal epilético. O que é isso? É aquela crise que, conforme o tempo vai passando, menor é a chance da gente conseguir reverter ela com o uso de medicamento. O que é uma crise focal? Crise focal é uma crise onde a gente não tem uma manifestação generalizada. Lembra que a gente falou da tônico-clônica generalizada? A tônica fica dura e depois o corpo se contrai. Isso. E isso acontece porque a gente tem todo o cérebro, os 2 lados do cérebro, tendo uma atividade elétrica anormal. É como se o rádio todo tivesse desintonizado, né? E ele leva um tempo para entrar de novo em sintonia. Quando a gente tem uma crise focal, é um ponto, um local no cérebro que está desintonizado, né? E aí ele pode ter, em geral, uma manifestação que a gente chama de focal. Então, em vez do corpo inteiro enrijecer e ter abalos, a gente pode ter simplesmente um lado do corpo que não responde ao comando, ou o braço direito começa a ter tremores, ou o braço esquerdo, um lado do rosto, né? Então, esse é o que a gente considera crise focal. Ou também a crise focal, ela pode ser uma sensação de percepção da realidade, o paciente fica meio confuso, não sabe exatamente aonde está. Então, aí a gente entra num contexto de uma crise não típica febril. E essas merecem, sim, uma avaliação neurológica, e a partir da avaliação neurológica e do neuropediatra é que ele vai propor exames mais específicos para a investigação dessa criança. Gente, eu acredito que ficou muito bem esclarecido. Então, aqui ficou claro que uma crise convulsiva febril, a idade, a faixa etária a gente determinou, então que é dos 6 meses até os 5 anos, ela tem uma duração menor do que 5 minutos, não tem relação com o grau de temperatura dessa criança, então pode ter um 37,9 ou pode ser um 39,5, não tem relação. Geralmente a gente tem um quadro positivo na família, então o pai, a mãe, os avós dessa criança já tinham esse histórico lá atrás. Qualquer coisa que seja diferente disso, então merece uma investigação pelo neuropediatra, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Eu acredito que ficou muito enriquecedor, ficou muito claro para vocês
aí de casa entender o que é uma crise convulsiva febril, quando vocês devem se preocupar e o que vocês não devem fazer. Então, lembrando mais uma vez, o banho gelado aqui a gente não vai dar, e compressa de álcool também, ela não existe para essa criança. Se esse conteúdo ele foi relevante para você, você compartilha com a maior quantidade de mães possíveis. Se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, é só você colocar aqui nos comentários, que vai ser um prazer a gente responder você. E muitíssimo obrigada, me sinto honrada com a sua participação aqui. Eu espero que eu tenha sido clara o suficiente para levar essa informação que é tão importante aos que te assistem. Muito obrigada pelo convite. É o teu podcast, é o número 12. 12 é um número muito significativo para mim. O dia, é a data do meu aniversário, 12. Então, muito interessante essa coincidência. 12 de junho, o meu aniversário. E assim, agradeço muito pelo convite. Primeira vez que eu falo num podcast, eu já falei em entrevista, a gente dá aula, palestra, vai em congresso. Gente, falando em dar aula, não é porque eu estou na frente dela, mas é uma das melhores professoras universitárias que eu conheço. E eu falo isso porque é uma honra ter uma profissional tão capacitado quanto você. Eu acredito que hoje isso é muito raro. Profissionais que realmente se dedicam, que estão estudando todo o tempo, que leem artigos, que se atualizam de forma constante. Isso não é tão comum quanto deveria, e estamos diante de uma profissional assim. E aí, vir aqui é um desafio. Acho que agora está no meu currículo. Esse check, sabe? Assim, que podcast check. Eu passei por esse, assim, não sei se passei bem, mas tentei bem fazer o melhor para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. A doutora Renata passa e a gente tenta responder. Muito obrigada. Até o próximo episódio, gente.